This call is now being recorded. Muito bem, pessoal, então vamos continuar a nossa leitura, né, do texto do Rubem Alves, em que a gente estava falando sobre a questão da necessidade cognitiva, né, e não só cognitiva, mas também de um ponto de vista biológico, de todos os organismos, e aí no caso específico, o Rubem Alves está falando, né, de nós, seres humanos, porque é uma filosofia da ciência, da necessidade de ordem, né? A gente está no terceiro capítulo do livro do Rubem Alves, e a gente terminou com a comparação do Rubem Alves entre o pensamento científico, a atitude, vamos colocar assim, né? A atitude do cientista e a atitude do místico são a mesma, ou são muito semelhantes, né? Então, vamos continuar a leitura do ponto onde a gente parou no último vídeo. Vou compartilhar a tela e a gente vai para leitura de onde a gente estava, certo? Ok. Então, agora, diante dessa questão da ordem, né? O Rubem Alves vai falar o seguinte: como é que a gente estrutura o conhecimento? Como é que a gente pode dizer que sabe de alguma coisa? Como é que a gente pode dizer que uma coisa é verdadeira, né? Se a ciência ela pretende ser verdadeira, se ela pretende ter conhecimento sobre as coisas, de fato, de verdade, o Rubem Alves vai começar a problematizar essa possibilidade, né? Vai começar a questionar a possibilidade do alcance da própria verdade, das coisas, certo? E ele começa citando o Heráclito, né? Quando ele diz assim: você já notou que a nossa experiência cotidiana é um fluxo permanente de impressões, ou seja, daquilo que chega até nós, né? Na nossa experiência sensorial, nossos sentidos, que não se repete nunca. Ou seja, você experimenta algo e não experimenta nunca igualmente como você experimentou antes. Aí ele cita o Heráclito: tudo flui, nada permanece. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, né? A famosa frase do Heráclito aqui, né? A gente pode pensar vários exemplos. Você acorda pela manhã, você olha para você à noite no espelho, você percebe que emocionalmente você não é o mesmo. Você percebe que as ideias são outras que passam, as experiências que você passou incrementaram você, então mudaram você. E dá para dizer, então, que não é o mesmo. Você não é o mesmo. Da mesma forma, você olha para a realidade ao seu redor e vê que as plantas também mudaram. Elas cresceram um pouquinho mais, às vezes você não percebe, né? Mas há uma ordem invisível, talvez, que faz com que você não possa perceber, mas as coisas mudaram, né? Então, tudo ao seu redor vai mudando. Sei que você, percebendo ou não, tudo está em movimento, tudo flui. Esse movimento é a mudança. Certo, tudo bem. A grande questão que o Rubem Alves traz é: se tudo está mudando, não é curioso? Ó, aqui está algo que é muito curioso. Se tudo está mudando, não é curioso o fato de que somos capazes de falar sobre as coisas? Então eu olho para você e digo: essa é minha casa. Aí você: a sua casa, você entende. Né? Amanhã tem aula. Aí você: amanhã, ou seja, no dia posterior, tem aula. Eu consigo me comunicar com você, apesar do fato de que as coisas estão sempre se tornando outras a todo instante. Embora tudo mude, parece que tem algo que não muda. Você entende o que eu estou dizendo? Né? É isso que o Rubem Alves está questionando aqui, fazendo a gente refletir. Né? Ó, nunca mais haverá nuvens idênticas àquelas que produziram o temporal de ontem. Né? Imagina um temporal. Aí ele vai dizer que nunca mais vai ter nuvens iguais àquelas. Amanhã, depois, aquelas nuvens foram só aquelas.
Já conheceu alguém? Nunca mais vai nascer alguém igual àquela pessoa que você conheceu. É assim. Tudo é singular, entende? Tudo tem uma identidade própria e é diferente de outras coisas. Nada é igual a outra coisa. Então, a despeito, mesmo assim, a despeito disso, ou seja, de que nuvens idênticas às que produziram temporal nunca mais vão existir, mesmo assim, sou capaz de identificar nuvens como nunca existiram antes e mais, dizer se vai chover. Continuando. Também nunca mais terei uma laranjeira como aquela que morreu de velhice. Uma laranjeira morreu de velhice. Nunca mais vai ter uma laranjeira como aquela. Mas, mesmo assim, sou capaz de identificar uma outra da mesma qualidade e de prever quanto tempo levará para começar a dar os frutos. A questão da ordem de novo aqui, né? Então, veja, mesmo com tudo mudando, parece que tem algo que permanece. O Heráclito, pessoal, ele diz assim, tem uma frase do Heráclito muito interessante que ele diz assim: o que nos interessa é buscar o logos, o pensamento que constitui a tudo. Mesmo com tudo mudando, existe algo que eu posso acessar, entende? Paradoxalmente, como diz o Marx lá, né? Existe alguma coisa invisível que talvez que é bom procurar, né? A verdade das coisas. E aí surge uma longa discussão, né? Porque o Heráclito, enfim, foi um filósofo antigo que deixou esses fragmentos e até hoje se discute muito qual o sentido que o Heráclito queria dizer com eles. No entanto, perceba que o Rubem Alves está dizendo aqui, mesmo sendo tudo diferente, nós somos capazes de criar ideias e de prever o que vai acontecer. É meio paradoxal isso, né? É... E aí, ele vai dizer que a grande obsessão da filosofia grega foi essa: estabelecer um discurso, ou seja, falar alguma coisa sobre a natureza íntima das coisas. Em outras palavras, pessoal, resumindo, encontrar a verdade absoluta. Dizer algo que não se altere, que não mude, que permaneça. E que eu possa comunicar essa verdade por trás dos sentidos que me enganam, por trás da realidade que muda a todo instante, encontrar uma verdade sólida, segura, certo? E aí ele faz uma discussão aqui, né, sobre a questão da filosofia, como ela muda isso, mas basicamente ela continua procurando sempre um conhecimento mais profundo e verdadeiro sobre as coisas, né? E aí ele chega nesse ponto em que ele vai dizer o seguinte: se a ciência busca o invisível, certo? E as teorias são enunciados, ou seja, são discursos, são tentativas de dizer o invisível, então estamos em maus lençóis. De novo, se a ciência busca o invisível e essas teorias são tentativas de dizer essa ordem invisível, a verdade por trás das coisas, então estamos em maus lençóis. Ou seja, Rubem Alves vai começar agora, pessoal, a desconstruir, a criticar com mais força o pensamento científico e a sua pretensão de verdade objetiva, verdade absoluta. Certo? E aqui vem um exemplo que eu achei fantástico, como esses grandes exemplos que o Rubem Alves utilizava, né? Como é que funciona a ciência, pessoal? Como é que funciona não só a ciência, mas o conhecimento de modo geral, que se pretenda verdadeiro, qualquer conhecimento que quer ser verdadeiro. Como é que funciona? Funciona assim. Imagine um relógio. Esse relógio é igual a todos os relógios que você conhece. Só que tem uma coisa: não é possível abrir esse relógio para ver como ele funciona por dentro, tá? Então você tem um relógio, não pode abrir esse relógio. Não dá para saber o mecanismo de dentro. Só que tem uma coisa: você quer entender como funciona o relógio. A questão é
como você vai entender o funcionamento do relógio sem abrir o relógio? Essa é a questão que o Rubem Alves coloca. O que é que então eu posso ver? O mostrador, né? A tela, os ponteiros e o seu funcionamento, girando, a velocidade, certo? Então, eu não posso explicar como funciona? Talvez eu possa. Eu não posso ver essencialmente ele dentro, mas eu posso ver o funcionamento por fora. E a partir dessa observação, talvez eu possa dizer o que é que tem lá dentro. Percebe a metáfora que o Rubem Alves está dizendo? Preste atenção. Não é possível abrir a máquina. Então a pessoa só tem um recurso: imaginar como deve ser lá dentro, para produzir os fenômenos que estão na frente dos nossos olhos. Será que é possível, pessoal, criar um conhecimento verdadeiro sem ter acesso à essência de algo, ao funcionamento original, à origem? É possível somente observando as funções, como no caso do relógio, as características de fora? É possível fazer isso? Né? Vocês, quem estiver acompanhando, já sabe que a coisa está ficando mais crítica com relação à ciência, né? Ao conhecimento, de modo geral, não só a ciência. Aí ele vai dizer, ó, então, cabe à imaginação construir mentalmente coisas que nunca viu, para explicar aquelas que vê. Vamos ler a frase toda para fazer mais sentido. Os dados estabelecem os que são os dados. O ponteiro, o marcador do relógio, são os meus dados, só o que eu sei, o que eu tenho acesso são os meus dados. Esses dados estabelecem um problema que, para ser resolvido, exige um pulo mental, pulo. Ele deve, pela imaginação, construir mentalmente coisas que nunca viu, para explicar aquelas que ele vê. Olha só. Então, se eu estou criando teorias para explicar uma coisa que eu não consigo nem examinar essencialmente, mas apenas na superfície, que é a realidade, se eu não consigo dizer o que a realidade de uma coisa é em si mesma, se o cientista, o filósofo, qualquer investigador, qualquer pessoa que queira ter conhecimento não consegue chegar à essência das coisas, só consegue ver as características superficiais, como um relógio que eu não consigo abrir, mas quero explicar como ele funciona, eu só consigo explicar olhando por fora. Nesse sentido, Kepler, Freud criaram teorias que, no fundo, são construções da imaginação. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. E essas construções da imaginação, a gente dá o nome de quê? De modelos. Por quê? Porque a gente segue. A ciência, concluindo aqui, pessoal, a ciência não nos oferece cópias do real. Ela nos dá apenas modelos hipotéticos e provisórios. Então, eu não tenho acesso à realidade, eu crio uma teoria. Essa teoria não tem nunca como ser verdadeira totalmente. Ela é apenas uma hipótese que eu criei e mais, ela é provisória porque vai vir outro cientista e vai regular, vai corrigir e vai criar outra hipótese provisória que vai também passar pelo crivo de outro cientista que vai dizer que ela é apenas hipotética e provisória e esse movimento não parece ter fim. Entendeu, pessoal? Então, a gente vai fazer uma pausa aqui e no próximo vídeo a gente continua com essa discussão. Certo? Então, no próximo vídeo a gente continua com essa discussão sobre qual é o acesso que o homem tem sobre a realidade. Veja,
O Rubem Alves está falando do conhecimento em geral, não é só sobre a ciência. Por que o Rubem Alves está falando mais de ciência? Porque a ciência ela é tratada pelas pessoas comuns como se fosse um mito. E todo o conteúdo do primeiro, do segundo e do terceiro capítulo que a gente está lendo é uma tentativa do Rubem Alves de mostrar que a ciência ela é uma forma de construir conhecimento, mas que toda forma de conhecimento é relativa, é apenas uma forma a mais, com sua eficácia, com sua utilidade, mas nunca é só sozinha, ela nunca é unilateral, existem outras formas, né? E aí vamos continuar essa discussão no próximo vídeo, certo, pessoal? Então até mais.